Prepare-se para mergulhar em uma história cheia de mistério, sedução, pressão psicológica e bastidores tão intensos quanto o próprio enredo. Hoje, vamos revelar os bastidores sombrios de Presença de Anitta, a minissérie que parou o Brasil no ano 2001, fez a audiência da Globo explodir e lançou a jovem Mel Lisboa ao estrelato de forma tão meteórica quanto perigosa. E não se engane, por trás das câmeras havia dramas reais, crises emocionais, cenas de tensão e decisões que mudaram a vida de todos os envolvidos. Então senta, aperta o play, porque o que você vai ouvir agora, meu amor, é digníssimo de novela das 9 com plot de série da HBO. A história de Presença de Anitta começa muito antes da estreia. Baseada no livro homônimo de Mário Donato, publicado em 1948, a trama fala de uma jovem misteriosa que desequilibra completamente a vida de um homem casado. Uma lolita brasileira, ousada, enigmática, provocante que chega para causar. Mas a ideia de adaptar esse enredo para a televisão só foi aceita pela Rede Globo décadas depois, e mesmo assim com grandes ressalvas. A emissora sabia que estava lidando com um material altamente sensual, polêmico e com temas delicados, como sedução entre uma jovem e um homem mais velho, traição, desejo e obsessão. Não era qualquer coisa, e a Globo sabia que precisava escolher o elenco com muito cuidado. E aí que entra Mel Lisboa, uma jovem até então completamente desconhecida do grande público. Ela tinha apenas 19 anos de idade quando foi escalada para viver Anitta. Mas, pasme, Mel quase perdeu o papel porque, segundo a direção da Globo, ela era bonita demais. E poderia não parecer verossímil no papel de uma menina que usava a sedução como arma. Sim, você ouviu certo, bonita demais. Mas bastou ela fazer o teste e encarnar a personagem com aquele olhar de provocação e fala mansa para deixar todo mundo em silêncio. A direção parou e disse, é ela. O problema é que ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Quando as gravações começaram, Mel Lisboa foi jogada em um ambiente pesado, rodeada por atores experientes como José Meyer, que interpretava o protagonista Nando, além de Leonardo Brício, Helena Ranaldi, NVR e grandes nomes da teledramaturgia. Imagine só, uma novata com apenas 19 anos, vivendo cenas quentes, intensas, cheias de conotação sexual, em horários de pico na TV aberta. A pressão era imensa. Em entrevistas anos depois, Mel revelou que não tinha maturidade para lidar com aquilo tudo. Não entendia os limites entre personagem e vida real. Sentia-se perdida, sexualizada e com uma cobrança gigantesca nas costas. A produção exigia entrega, mas a jovem atriz estava emocionalmente abalada e ninguém percebeu até que já era tarde demais. A Globo, enquanto isso, via os números de audiência dispararem. Presença de Anitta alcançou picos superiores a 35 pontos de audiência, um feito absurdo para uma minissérie exibida às 22h. O Brasil inteiro comentava sobre Anitta, a mulher fatal que deixava os homens enlouquecidos e as mulheres desconfiadas. Mas poucos sabiam que por trás da performance arrebatadora, Mel Lisboa chorava nos bastidores. Se sentia objetificada, invadida por uma fama que chegou rápido demais e com um peso enorme. Eu virei um símbolo sexual e não sabia lidar com isso. As pessoas confundiam a personagem comigo. Era sufocante, confessou anos depois. E não foi só Mel que sentiu os efeitos colaterais. José Meyer, já famoso por papéis sedutores, também entrou no olho do furacão. Boatos nos bastidores diziam que ele estava envolvido emocionalmente com a personagem, ou melhor, com a atriz. Claro que isso nunca foi confirmado, mas a química entre os dois em cena era tão intensa que o público começou a especular coisas além da ficção. O clima nos bastidores era descrito por técnicos como tenso e carregado, principalmente durante gravações das cenas mais sensuais. A direção pedia mais entrega, o roteiro exigia intensidade e os atores precisavam manter o profissionalismo em meio a uma atmosfera cada vez mais pesada, mas o buraco era mais embaixo. Um dos episódios mais comentados da minissérie foi a cena em que Anitta aparece nua, numa sequência considerada artística, mas que causou um verdadeiro escândalo na imprensa. Mel Lisboa ficou completamente exposta física e emocionalmente. E o público? Vibrou, claro, mas a atriz?
entrou em crise. Ela revelou que sentiu vergonha, medo e, principalmente, não tinha noção do impacto que aquela cena teria em sua vida. Durante anos, Mel lutou contra o rótulo de Anitta, que grudou em sua imagem como um selo permanente. Ela tentou novos papéis, mudou o visual, fez teatro, tentou se reinventar. Mas o fantasma da Anitta a perseguia por todos os lados. Outra polêmica envolvendo os bastidores da minissérie foi a pressão da própria direção da Globo em manter a audiência em alta. Sabe aquela história de que sexo vende? Pois é, a cada capítulo, a produção tentava superar o anterior em termos de sensualidade, e isso gerou atrito entre elenco, direção e até com os roteiristas. Havia quem achasse que a trama estava ultrapassando os limites do bom senso e se tornando apenas um desfile de corpos e provocações. Mas como parar uma máquina que estava dando tão certo? A Globo estava em êxtase com o sucesso, e ninguém ousava frear o que já tinha virado um fenômeno nacional. E o mais curioso é que, apesar de toda essa explosão, Presença de Anitta nunca foi reprisada na íntegra pela Rede Globo. Isso mesmo. Enquanto outras minisséries foram exibidas várias vezes, Anitta ficou guardada no cofre. Por quê? Segundo especulações, a emissora queria evitar novos debates sobre os temas polêmicos da trama. Outros acreditam que a própria Mel Lisboa não autorizava a reexibição, fato que ela negou publicamente. Mas a verdade é que existe sim um silêncio estranho em torno dessa produção, como se ela tivesse cumprido seu papel e fosse melhor deixar lá onde está, na memória coletiva, mas longe das telas novamente. E o que aconteceu com o elenco depois? Mel Lisboa demorou anos para conseguir se desvincular da personagem. Chegou a ficar sem convites, foi rotulada, perdeu papéis por ser Anitta demais. Só conseguiu retomar sua carreira com força no teatro e depois em projetos mais autorais, onde pôde mostrar outras facetas. Já José Maier, que brilhou em diversas novelas, anos mais tarde se viu envolvido em acusações gravíssimas de assédio nos bastidores da Globo, o que culminou em seu afastamento definitivo da emissora. Coincidência ou não, a trajetória de Maier também ficou marcada por uma carreira de galã que terminou de forma controversa. E o público? Esse nunca esqueceu. Até hoje, Anitta é lembrada como um dos maiores fenômenos da TV brasileira. A personagem virou ícone, símbolo de mistério, desejo e também de tudo aquilo que pode sair do controle quando a ficção ultrapassa os limites da realidade. Presença de Anitta foi mais que uma minissérie. Foi um divisor de águas. Marcou a vida de uma geração, traumatizou uma atriz, elevou uma audiência e revelou o quanto os bastidores da televisão podem ser tão ou até mais intensos do que o que vemos na telinha. E aí, você se lembra de Presença de Anitta? Qual cena ficou marcada na sua memória? E mais, você acha que a Globo deveria reprisar essa minissérie? Ou melhor é deixar Anitta no passado? Comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber sua opinião. E claro, se gostou desse mergulho profundo nos bastidores da televisão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar as histórias mais quentes, as fofocas mais nostálgicas e os segredos que a televisão não quer que você saiba.